tinha atuação no DOI-CODE? Total, doutor. Total. Ele tinha uma atuação total. Os generais, comandantes da região, do 4º Exército, e os oficiais que faziam parte do Estado-Maior, eles tinham conhecimento do que estava acontecendo lá, em termos de prisões, eles tinham conhecimento. O senhor quer dizer, então, que os generais oficiais superiores tinham real conhecimento do que acontecia no interior do DOI-CODE? Os generais, comandantes das forças, das grandes forças, tinham, porque, de qualquer maneira, apesar de os DOI-CODE pertencerem à fiscalização do SNI, o comando do DOI-CODE era do SNI. Quem formou os DOI-CODE subordinou-os ao SNI. Então, apesar disso, os oficiais generais tinham conhecimento disso. O general Bandeira, por exemplo, que trabalhou aqui muito tempo, ele trabalhou no Araguaia, ele tinha conhecimento absolutamente de tudo que se passava aqui. Senhor José Ferreira dos Anjos, eu gostaria de agora entrar numa área específica de respeito ao funcionamento e à existência de um organismo conhecido como CCC, Comando de Caça Política. Pergunto ao senhor, se o senhor ouviu falar, conheceu como funcionava essa organização, como ela funcionava, se ela é integrada por civis, se empresários financiavam esse organismo, se ela é integrada também por militares, e quem em Pernambuco, quais as pessoas, se era mais de um, quem é que comandava ou chefiava o CCC em Pernambuco? Eu tomei conhecimento da presença do CCC aqui porque se falou muito. Então, por ouvir dizer e por até haver me dito pessoalmente, eu conheci alguns deles, alguns elementos do CCC. Um deles, Roberto Souza Leão, que era muito ligado ao Exército, por força do general Figueiredo, que gostava muito de cavalo, e o general Figueiredo tinha uma afinidade muito grande com ele. Então, Roberto pertencia ao CCC. Eram organizações... Interrompendo. Não, sobre Roberto Souza Leão, você falou que ele seria do CCC um dos dirigentes. O senhor fala da relação dele com o general Figueiredo, que é o Figueiredo que depois foi presidente da República. Ele tinha uma afinidade muito grande. Por quê? Por causa do problema de cavalo. O general Figueiredo era um oficial de cavalaria, ele gostava muito de cavalo, e Roberto Souza Leão tinha um aras aqui em Recife, e o general Figueiredo chegou a ver, até vir aí para ver a cavalhada que ele possuía, que era da primeira de Alves, de uma linhagem muito boa, oriunda da Alemanha. Então, o Roberto Souza Leão, a afinidade dele com o general Figueiredo era exatamente devido aos cavalos, né? Mas se era apenas o senhor Roberto Souza Leão fazia parte do CCC, ou outras pessoas, e quem essas pessoas? Eu conheci Roberto Souza Leão, conheci o Bildo Alto, que era Como é o nome? Bildo? Bildo Alto, todo Bildo é severino, né? Mas ninguém conhecia como severino, era Bildo Alto, o famoso Bildo Alto, muito ligado ao 4º Exército, tinha uma grande amizade com o general Bandeira, e que pertencia. Queria dizer, doutor, que o CCC era uma organização exclusivamente, não existia nenhuma afinidade formal com o Exército. Eles eram os puxa-sacos do regime, na verdade, é isso que se tem que dizer. Eles queriam agradar ao regime e, por conta disso, faziam um monte de besteiras. Então, uma vez, o general Renato Abramo comentou com o meu comandante, o coronel Gabriel Duarte Ribeiro, que o CCC estava passando do limite, que precisasse tomar uma providência contra aquilo. Porque eles estavam fazendo coisas à revelia de todo mundo. Na verdade, nunca foi levado ao conhecimento do Exército nenhuma ação que o CCC pudesse proceder aqui no Recife. Por exemplo, quando metralhava a casa do Herói da Câmara, o CCC está nesse momento, o Exército ficou extremamente apreensivo com a situação dessa, porque ele não foi avisado, não aceitaria aquilo, segundo o general, não aceitaria aquilo, e, no entanto, eles fizeram a revelia de todo mundo. O senhor Luiz Miranda integrava o CCC? Não, senhor. O Miranda, ele trabalhou junto ao DOPS da Polícia Civil, porque ele tem uma
participação muito grande no problema de Cândido, que eu cheguei a ser acusado de ter tirado em Cândido. Porque Miranda havia prendido Cândido no DOPS, antes do problema de Divina, ele havia prendido Cândido e havia surrado Cândido de uma maneira violenta. Então, quando Cândido foi solto, ele disse: da próxima vez que ele prender, o mínimo que eu faço é me quebrar as pernas. E isso, na verdade, Cândido disse depois a doutora Mércia Albuquerque, que foi a advogada dele, ele confirmou absolutamente tudo isso. E quando do atentado de Cândido, naquela noite ali na torre, o Cândido, porque quis incriminar Miranda, se deu mal. Porque, na verdade, se ele tivesse falado a verdade, talvez o inquérito tivesse tomado outro rumo. Mas ele, imediatamente, para se vingar de Miranda, ele disse que a pessoa que atirou nele era um moreno alto, gordo, forte, com mais de 100 quilos, que tinha no mínimo 1,90 m de altura. Ou seja, ele descreveu o biotipo de Miranda. Isso foi no inquérito que ele disse isso. Dá licença. Pois não. Eu vou passar a palavra então à doutora Nádia Braine, para ela avançar nos questionamentos sobre os episódios envolvendo o estudante Cândido Pinto e posteriormente então eu retomo a outras questões. Perfeito. Veja, eu tenho aqui uma sequência de questões. Primeiro, quero dizer que fazer algumas perguntas iniciais antes de chegarmos ao atentado que foi perpetrado contra o líder estudantil Cândido Pinto. O senhor falou que era membro, integrante da segunda sessão, e que teria sido convocado pelo Exército exatamente para proceder diligências visando a prisão de estudantes. Que a função do senhor seria esta na segunda sessão, é isso? Não, senhora. Não, senhora. É o seguinte, a segunda sessão é uma organização que é do quadro de informações das organizações militares e policiais. Então, a segunda sessão da Polícia Militar, especificamente, ela tem na cabeça dela um coronel, que é o maior posto da Polícia Militar, e vem em seguida os oficiais subordinados. Um major como subcomandante da segunda sessão, vários capitães e muito mais tenentes pertencentes à segunda sessão. Como é que eu fui? Nós não tínhamos a missão de prender ninguém. Eu apenas fui emprestado ao quarto exército a pedido do general Eduardo da Bandeira. Ele não me pediu exclusividade, ele não pediu para mim, não. Ele pediu ao coronel Duarte Ribeiro, Gabriel Duarte Ribeiro, um oficial que tivesse experiência de rua para efetuar aquelas prisões. E foi aí que eu fui para lá. Bom, em resumo, o senhor estava à disposição do quarto exército. Sim, senhora. Durante para realizar essas prisões. Essas prisões. Somente. Não era na polícia, mas era no exército. Aí eu me perguntei o seguinte: o senhor tinha uma equipe de trabalho própria na segunda sessão? Não era própria. Nesse caso especificamente, eu peguei um sargento, nem me recordo quem mais, uns 2 ou 3 soldados, que não podia e não deveria ser mais, e saí com eles para fazer o serviço. Veja bem, acontece que nos autos do inquérito policial, os integrantes, algumas pessoas se dizem integrantes de sua equipe de trabalho, um motorista, um sargento, que eram essas pessoas que costumeiramente saíam com o senhor para fazer diligências essas que envolviam exatamente atividades subversivas de alguns estudantes. Aí eu perguntaria: o senhor lembra o nome dessas pessoas que saíam com o senhor regularmente, ou costumeiramente? Olha, doutora, eu quero explicar o seguinte: eu não tinha como missão na Polícia Militar, na segunda sessão da Polícia Militar, fazer diligência. Nós trabalhávamos muito mais no serviço de informações, produzir informes, receber e analisar. Isso eu não entendi. Agora veja só, então quem era o senhor José Silva, motorista? Não me recordo mais. Tinham vários não, eu lembro, senhor. Era um motorista da Rural Azul e Branca, que costumeiramente dizia que saía com o senhor para efetuar algumas
atividades, algumas diligências. O sargento José Joaquim de Oliveira Leite. Não me recordo de jeito Não. Não me recordo nem. Esse sargento, inclusive, parece também ter sido convidado para o DOI-CODE e me parece que ele aceitou esse convite. Né? Era uma pessoa também de complexão robusta, né? De mais de 1,80 m, né? E o sargento também esteve com o senhor num determinado dia do mês de abril, dia 28 de abril, para fazer o quê? Uma visita à casa, uma visita, né? Uma diligência à casa do estudante Marco Burri, que era um líder estudantil, e posteriormente à casa do estudante Cândido Pinto. É fato isso? Não, senhora. Não é verdade. Nunca. Isso consta dos autos do inquérito policial. É uma mentira. E o senhor deve ter lido, né? O senhor tem acesso a ele, sabe? Eu nunca li o inquérito. Eu nunca li o inquérito porque a única coisa que eu tomei conhecimento e fiquei com a cópia foi que quando, posteriormente, eu fui indiciado pelo delegado de homicídios, eu fui, eu tive não me recordo bem, mas isso deve ter sido 2 meses ou 3 meses depois, eu fui denunciado pelo promotor Paulo Amazonas, que escreveu 53 laudas na denúncia sobre mim. Ele querendo que o fim da força tivesse sido eu que teria tirado o Cândido. Então, a única peça do inquérito que eu tomei conhecimento do processo já foi essa, a denúncia do promotor Paulo Amazonas. Perfeito. A gente vai chegar lá, no promotor Paulo Amazonas. Mas antes disso, eu vou fazer outra pergunta. O senhor conhece Geraldo Guidotti de Carvalho? Eu conheci Geraldo Guidotti há muito tempo e acho que fui apresentado a ele 1 ou 2 vezes, e não mais do que isso. Aonde? O senhor lembra? Não me recordo, não foi, mas o nome me é muito familiar. Se eu ver hoje, não reconheço absolutamente mais, porque se me encontrei, se vi mais de 2 vezes, eu acredito que não tenha sido. Olha, segundo consta dos autos do inquérito policial, esse um jovem que integrava a segunda sessão como informante de carteirinha, posteriormente, inclusive, o atentado de Cândido, ele teve cumprido, né, o seu documento, e ele, inclusive, relata, não é só ele que relata, mas também o major Melquisedeque Vicente Ferreira, oficial do dia, um dia exatamente 28 de abril, do atentado de Cândido, e que ele relata que recebeu a visita do senhor Geraldo Guidotti de Carvalho, que solicitou que ele tirasse o policiamento próximo ao Teatro Popular do Nordeste, porque iria ocorrer ali um quebra-quebra. Tirasse esse policiamento, e essa declaração dele foi confirmada pelo senhor Adilson, Major Adilson, né, Vanderlei Coronel, Adilson Vanderlei, que estava presente e deixou um convite para que o senhor participasse também dessa ação, que seria comandada pela Major da 7ª Região Militar, Major Omar. Como é o nome desse major? Eu só tenho Omar. Não conheço, nunca vi. E sobre essa, especificamente sobre essa ação, eu tenho a informação é o seguinte: na verdade, o coronel Melquisedeque, acredito que nessa época ele deveria ser major também, ele não fazia parte da segunda sessão. Ele apenas. Ele era um oficial de dia. Deveria ser o oficial superior de dia. Perfeito. Superior de dia, que é quem comandava as forças em operações na capital. Então, se houve essa solicitação, eu não tomei conhecimento, mas se houve essa solicitação... Mas como o senhor diz aqui no seu depoimento, aqui o seu depoimento... Meu depoimento? O seu depoimento aqui nos autos do inquérito policial, né, que esse convite foi realizado, inclusive, essa solicitação para que tirasse o policiamento, o senhor se posicionou contrário, sugerindo até que fosse reforçado o policiamento. Está nos autos do inquérito policial. Mas, doutor... Dá licença, eu ainda prossigo. Né? E
Que inquérito é esse? O da morte de Cândido, é? Exatamente. A morte de Cândido, não, do atentado que deixou o Cândido do atentado para de Cândido. Cândido. Isso. Eu não me recordo absolutamente de jeito nenhum do que eu disse lá. Eu não me Não. recordo. A única coisa que eu disse lá foi a verdade, é que eu estava procurando Cândido. Isso aí eu estava. Exatamente. O senhor estava procurando e naquela tarde, do dia 28 de abril, o senhor conduziu uma moça, né, a Risoleta, Sim. à residência do Marcos Burri, não me encontrou, e foi até a casa de Cândido, também não me encontrou. Em seguida, o senhor voltou para o quartel, não foi isso? Do 10. Sobre o depoimento, eu não me recordo disso. Agora, o que eu me recordo é o seguinte: eu realmente usei a Risoleta Cavalcante para ir à casa de Marcos Burri, né, tentar localizá-lo, e depois a orientei o que é que ela deveria dizer na casa de Cândido. Eu não fui à casa de Cândido, quem foi Risoleta. Não, o senhor ficou nas proximidades. Pronto, muito bem. Eu fui Perfeito. na proximidade. Ficou. E ela foi que se dirigiu lá e falou com o pai foi muito ríspido com ela, desconfiava que ela fosse realmente uma agente de informações e disse a ela, inclusive, palavras que eu não vou esquecer: ele não está aqui e vai procurar na China de Mão Setembro, disse a ela. Eu acho que o senhor enganou-se um pouco. Foi a mãe de Cândido, a genitora que estava lá naquele momento, Dona Elinor, que recebeu a moça, é ficada inclusive a própria Risoleta declara que chegou a solicitar água, bebeu, porque estava nervosa, e também até que teria tocado piano, né? Então, não seria bem essa colocação que o senhor fez. A outra coisa, eu perguntaria: quem conduziu o senhor e Risoleta até a residência de Cândido? Não me recordo do jeito, não acredito que eu tivesse em mãos documentos que mostravam o endereço. Eu acredito que foi isso. Não, eu quero Mas saber alguém- quem estava dirigindo o transporte. Carro. Não entendi essa coisa. Quem é o motorista? Quem estava dirigindo? Quem estava dirigindo Sim, a viatura? perfeito. A viatura que estava dirigindo era eu. Segundo os autos do inquérito, o motorista era o Sargento Leite. Não me recordo, não me recordo dessa. Eu não entendo, faz muito tempo, por isso mesmo que eu estou aqui com os depoimentos para facilitar. Ele foi o Sargento Leite, que foi junto com o senhor. Né? Porque quem o acompanhava regularmente, segundo consta dos autos, da declaração, era o senhor José Silva, que era o motorista que conduzia essa tal rural azul e branca. Acontece que nesse dia, né, teve um defeito, houve um problema com esse veículo. Né? E o José Silva não o acompanhou, não pôde realizar. E essa rural foi para a oficina e terminou sendo substituída por uma outra. Se não me engano, uma rural verde, escura, né? E é exatamente o que é relatado por várias pessoas que estavam no local do atentado de Cândido, ali na Ponte da Turma. Né? O atentado foi à noite, 10 horas da noite, e vários depoimentos que constam aqui dizem exatamente que era uma rural verde, escura, ou diziam assim, cinza escura, talvez com uma dificuldade de verificar isso, por conta da placa que estava sem luz, que estava apagada. Né? Então, foi essa rural que Risoleta declara o depoimento dela, que foi com o senhor nessa rural até a casa de Cândido, né? E que, por coincidência, é a mesma que se encontrava, né, na parte da noite, às 10 horas, ali no momento do atentado de Cândido. Uma coisa eu tenho a dizer à senhora: na verdade eu fui à casa de Cândido, não cheguei lá na casa de Cândido, ela foi. E não me recordo também se eu fui na rural, nessa rural azul e branca. Agora, uma coisa é certa: a rural que eu fui, ou o carro que eu fui, não estava no atentado porque eu não estava lá.